as pessoas hoje, elas estão dependendo de várias coisas. Por exemplo, hoje, se a gente sair de casa sem o smartphone, parece que está sem um braço, parece que está sem a perna, não é verdade? Parece que a gente está sem alguma coisa, está faltando alguma coisa na nossa vida, porque a gente depende hoje da tecnologia. E, na verdade, a gente não nasceu dependendo dela. Mas hoje nós estamos dependendo da tecnologia. As pessoas cada dia mais dependem dela. As pessoas hoje vivem dependendo também de elogios. As pessoas querem viver na dependência de elogios. Se não elogiar, fica chateado, nossa, não elogiou o que eu fiz, não elogiou o que eu acabei de realizar. As pessoas hoje estão vivendo nisso. Se não receberem elogio, elas perdem o foco, perdem a esperança, praticamente só falta morrer, porque não receberam elogios. As pessoas hoje estão vivendo também na dependência de abraços, de olhares. Nossa, se o pastor não me abraçar, eu fico chateado. Às vezes a gente está passando na rua naquela correria, né? Lá Colatina é um negócio mais tranquilo, né? Tem a correria, mas não igual aqui tem que correr mesmo com força, né? Aí, de repente, você passa por alguém na rua, a pessoa, né, percebeu que você passou direto, você nem olhou para ela. Aí ela saiu, foi embora chateada, porque você não olhou para ela. As pessoas estão dependendo de olhares, as pessoas estão dependendo de abraço. Abraço é bom, é gostoso, né? Como é bom a gente chegar aqui, se abraçar, ter momento de comunhão, é muito bom. Às vezes também encontrar alguém na rua, se abraçar, às vezes a gente já até mesmo fala, né? Vamos fazer um culto aqui agora, supermercado, não é verdade? As pessoas estão dependendo de muitas coisas. As pessoas estão dependendo de abraços para se sentirem amadas. As pessoas estão dependendo de visitas para se sentirem um pouco confortadas. Se ninguém me visitar, eu não vou mais naquela igreja. Se ninguém me abraçar, ninguém pegar na minha mão, ninguém falar comigo, não vou mais naquela igreja. Irmão tal não falou comigo. O pastor não falou comigo. As pessoas estão dependendo de coisas supérfluas. As pessoas estão dependendo de coisas pequenas. As pessoas estão dependendo de tudo, menos daquele que pode dar tudo. Então eu queria trazer, irmãos, uma palavra rápida ao coração dos irmãos, porque nós somos resgatados do mundo das trevas. O Senhor olhou para nós, o Senhor mirou o seu olhar em nós, e nós estamos aqui agora para aprendermos um pouco mais sobre a dependência dEle, para nós nos colocarmos cada dia mais na dependência dEle. Então eu queria compartilhar com você o texto de Hebreus 12, versículos 1 e 2. Eu queria pedir a você que abra sua Bíblia. Hebreus 12, versículos 1 e 2. Vamos ficar de pé? Para a gente ler um pouquinho? E deixa sua Bíblia aberta, tá bom? Hebreus 12, 1 e 2, mas eu quero mesmo focar no 2. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E agora, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Querido Deus, mais uma vez nós te louvamos, nós rendemos graças ao Senhor pela oportunidade de podermos desfrutar da Tua palavra, de podermos ouvir canções tão belas e podermos adorar o Teu nome. E por isso pedimos ao Senhor que venha falar aos nossos corações, que venha nos usar para a honra e glória do Teu nome,
e para que cada um aqui saia edificado no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Depender de Deus, irmãos, em primeiro lugar, é direcionar seus olhos em Cristo. E quando a gente observa, o autor ele usa um verbo chamado afaral, que significa olhar estritamente para longe. Então, quando você está olhando o ônibus, está vindo lá longe, aí você está querendo ver o letreiro, ler o letreiro do ônibus, você olha, fixa os seus olhos lá longe. E a palavra tem esse sentido, de dar atenção a uma coisa e dando exclusão a outras coisas. Você dá atenção somente àquele ponto, somente ali você está observando, ou seja, você está olhando com atenção total, você está fixando os seus olhos. E aí tem um outro sentido que a palavra diz quando fala olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, que significa aprender, descobrir, averiguar, no sentido de você garantir detalhes. Nós devemos estar fazendo isso, olhando para Jesus. Para nós dependermos de Deus, a forma é olhar para Jesus, de uma forma em que você olhe fixamente, de uma forma que você olhe com total atenção no Senhor, de uma forma que você está observando os detalhes, de uma forma que você está aprendendo sobre Ele, de uma forma em que você vai conhecendo, averiguando sobre Jesus. É esse o sentido que o texto diz, que o verbo diz, para nós olharmos atentamente para Jesus. Nós devemos olhar para Cristo de forma fixa, excluindo todo o resto. Nós devemos deixar todo o resto para trás e somente olhando para Cristo, para que possamos depender do Senhor. Depender do Senhor não é fácil. Depender do Senhor não é fácil. Nós devemos olhar para Cristo com total atenção, descobrindo seus detalhes. E é interessante que o texto mostra que nós devemos nos lembrar que foi Ele quem nos olhou primeiro. Foi Ele quem nos olhou primeiro. E nós estamos aqui também para olhar para o Senhor, porque Ele nos olhou primeiro e nos deu a salvação. Nós só estamos aqui agora porque o Senhor nos deu a salvação. Porque o Senhor nos escolheu, conforme a gente cantou, não foi, Maurício? O Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou. Não é que Ele deixou uns de lado, não. Ele escolheu a todos. Mas nós também resolvemos olhar para Ele. De uma forma salvífica. Mas nós precisamos continuar olhando para Cristo, para que a gente possa andar na dependência, ou então a gente morre. Ou então a gente definha. Ou então a gente não vai para frente como a gente deveria ir. Nós devemos olhar para Cristo, queridos. Nem mesmo para os autores aqui, que mostram a palavra de Deus, que escreveram a palavra de Deus, até mesmo para os heróis da fé, que está aqui no capítulo 11. O autor diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. E essa nuvem de testemunhas são os autores aqui. São os heróis da fé. No capítulo 11. Abraão, Enoque, e vai embora. A gente não deve nem olhar para eles, porque eles também são falhos, foram falhos, né? Nós devemos somente olhar para Cristo. Somente Jesus morreu por mim e por você. Somente Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou por mim e por você. Amém? Amém. E nós precisamos olhar para Jesus, porque Ele é a nossa dependência. Quer viver bem? Quer viver feliz? Quer viver satisfeito? Quer viver vitorioso? Dependa de Deus. Dependa de Jesus. Olhe firmemente para Jesus. Olhe firmemente somente para Ele, para mais ninguém. Não olha para o pastor Manu. Não olha para o líder, porque todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. Não fique procurando ídolos na internet.
no YouTube, no Instagram, porque hoje está virando uma febre. As pessoas estão se autopastoreando. As pessoas estão reconhecendo até mesmo pastores que estão ali, fazendo vídeo e mais vídeo. É bom ter o vídeo. As pessoas vão ouvindo a palavra de Deus, mas dessas pessoas você não pode depender. Porque são falhas. São falhas. Nós precisamos depender de Jesus, porque Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou por nós. Nós precisamos lembrar disso todo dia, irmãos. Porque muitas vezes nós estamos aqui falando da dependência de Deus, mas muitas vezes a gente está andando, vivendo como se Deus não existisse, como se a gente não dependesse dEle. E uma das provas que nós dependemos dEle é que nós estamos aqui, estamos respirando. Nós precisamos depender dEle. Você pode até caminhar certas milhas, você pode até alcançar algumas vitórias, você pode até ser feliz durante um tempo, mas vai chegar uma hora que vai acabar. Se você estiver dependendo de si mesmo, se você estiver dependendo de pessoas e não de Cristo, se você estiver tirando o seu olho do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, para nós vivermos na dependência, nós precisamos manter os olhos em Jesus. É interessante que um dos significados é olhar fixamente para Jesus e deixar todo o resto. É isso que está dizendo aqui, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. E é interessante que no português está no gerúndio, da ideia de continuidade. Olhando, continue olhando, não pare de olhar, sempre olhe para Jesus, não pare, continue olhando para Ele, firmemente, de uma forma em que você não perde o foco. Queridos, a gente pode lembrar de Pedro aqui, lembra de Pedrão? Jesus, mandou eles passarem para o outro lado, aí beleza, todo mundo lá, aí de repente começou a tempestade. E aí, quem eles olham de longe vindo sobre as águas? Jesus andando sobre as águas. E aí Pedrão fez o quê? Que negócio legal! Também quero andar. Jesus, eu posso ir com você aí? Jesus, vem cá. Aí Pedrão começou a andar. A Bíblia não fala a distância, mas dá para perceber que deu para ele andar um pouquinho. E ele começou a andar sobre as águas. Andando sobre as águas, e Pedrão foi, é só você pegar lá, Mateus 14, 30, você vai ver que o barco estava ali sendo açoitado pelas ondas, pelo vento forte, que estava ali soprando naquele momento, o vento estava ali, estava forte, e Pedro começou a andar, ele manteve toda a sua atenção centralizada em Jesus. E aí o que Jesus fez com Pedro? Jesus foi lá e honrou a fé de Pedro. Vem. E Pedro começou a andar. E Pedro foi dotado de todas as condições espirituais para poder andar sobre as águas. Mas aí aconteceu uma coisa. Quando Pedro começou a perceber, a tirar o foco de Jesus, Pedro começou a ter medo, a ficar com medo. E aí começou a fazer o quê? A flutuar? Não, a afundar. Porque perdeu o foco em Jesus. Quando ele olhou fixamente para Jesus, ele entregou toda a sua fé. Ele confiou ao Senhor, ele entregou todo o controle a Jesus. Mas quando ele começou a olhar para a força do vento, ele tomou o controle de volta. Não, Jesus, não. E aí o que acontece? Quando a gente toma o controle da nossa vida, nós afundamos. Nós deixamos de depender do Senhor. Pedro deu o exemplo de como fazer e de como não fazer, sobre a dependência de Deus. Ele, quando dependeu de Deus, ele andou sobre as águas. Quando ele dependeu dele mesmo, ele afundou.
É assim a nossa vida. Nós só vamos conseguir ter avanços na nossa vida, irmãos, se nós entregarmos o controle ao Senhor. Se você pegar lá Mateus 14, quase 25 mil pessoas, contando aí criançada, mulher, lá diz que tinha 5 mil homens. Mas contando, fazendo as contas, aí dá uns 25 mil. Cada um também faz uma conta. E aí vamos colocar aquilo. O povo estava com fome, estava virando o dia, e aí aconteceu o quê? Olha, manda o pessoal embora, porque está acontecendo o seguinte, não tem comida, então manda eles ir embora, porque aí eles vão saindo aí e vão comprando o que comer. Aí Jesus pega e fala bem assim, dá vocês mesmo o que comer a eles. Mas, aí, Filipe pega e dá uma contada assim rápida. Mas nem 600 denários vai dar para poder comprar comida para dar para esse povo comer. 600 denários era mais ou menos aí um ano de salário. Por aí. Era muito dinheiro. E aí Jesus, não, vocês mesmo vão dar o que... Aí vem... Então tá bom, aqui ó, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus pega, rende graças ao Senhor e multiplica. Mas só aconteceu o milagre no momento em que colocaram 5 pães e os 2 peixes nas mãos de Jesus, ou seja, o controle. Quando nós colocamos nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, milagres acontecem. Quando nós colocamos o controle, quando nós nos colocamos na dependência de Deus, o milagre acontece. Então a palavra de Deus mostra, irmãos, que quando Pedro interrompeu o seu foco, ele ficou com medo e logo retomou o controle e começou a afundar. Não precisamos estar no controle. Guarda isso no seu coração. Nós temos um Deus poderoso, um Deus amoroso, que nos ama, que conhece todas as coisas, é onisciente, onipotente, onipresente, está sobre todas as coisas, seu nome está acima de tudo. Ele tem que estar no controle da nossa vida e não nós. A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a pouco, daqui a 10 segundos. A gente não sabe. Nós precisamos andar na dependência do Senhor, porque Ele conhece todas as coisas. Todas as coisas. E em terceiro lugar, depender de Deus, irmãos, é olhar para o autor e consumador da fé. E aí, queridos, nós devemos desviar. Quando nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, nós desviamos a visão das tribulações. Porque no momento quando estamos ali nas tribulações, Ele é quem dá paz. Nós precisamos desviar os nossos olhos da tempestade, porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele anda sobre as tempestades, Ele brinca sobre elas. Ele corre sobre elas, Ele salta, Ele dá cambalhota se Ele quiser. Nós precisamos desviar os olhos das tempestades, nós precisamos desviar os olhos da doença, porque o nosso Senhor é o médico dos médicos. Não é que você vai ficar, eu estou doente, sabe que está doente e vai fazer vista grossa, não. Não, é não ficar focando ali na doença, é não ficar focando na dificuldade, mas olhar para a dificuldade e dizer assim, olha a dificuldade, o meu Deus soluciona qualquer coisa. Fica pianinho. Fica pianinho. Lembra quando Jesus chegou para o mar, para o vento, para a tempestade, cala-te, emudece-te, fica quieto. Mesma coisa. Tempestade da vida, dificuldade da vida, o meu Senhor, doença, o meu Senhor é o médico dos médicos. Você não precisa ficar focando na falta de algo, porque Ele é tudo que nós precisamos. Para depender do Senhor, nós precisamos de tirar o foco daquilo que não é para ser focado. Às vezes as pessoas estão olhando para o pecado. Eu não volto para a igreja porque eu estou em pecado. Mas deixa eu te falar, o cair é do homem, o levantar é de Deus.
Deus está sempre de braços abertos para perdoar qualquer pessoa. Olha só, o Deus onisciente, onipresente e onipotente, tem algumas coisas que ele nunca viu na vida. Sabia disso? Sabia disso? Que Deus nunca viu algumas coisas? E olha que ele é onisciente, é onipresente. Deus nunca viu um pecador que não possa ser perdoado. Deus nunca viu um pecado também que não possa ser perdoado. Deus nunca viu um pecador que não possa vir até Ele. Deus nunca viu um pecador que não possa pedir perdão. E nunca vai ver. Porque todos podem. A palavra autor significa aquele que dá origem, podendo ser traduzida também como pioneiro, como líder. E é interessante que no capítulo 11 fala de uma galera, tem uma fila de heróis da fé. Tem uma fila, tem uma galera ali. Depois você dá uma lida. Jesus está na frente dessa fila. Jesus está à frente dessa galera. E olha que os camaradas eram fera. Os camaradas eram bons, eram pessoas que estavam ali sempre obedecendo ao Senhor, sempre na dependência do Senhor. E é interessante também que diz que consumador, que também o termo literal é aperfeiçoador, com a ideia de levar à perfeição até o fim. E Jesus, em Mateus 28, ele disse o quê? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Ou seja, Jesus é o autor e consumador da fé. Nós precisamos olhar para Ele, porque Ele é o primeiro. Ele é o grande exemplo de fé. Nós precisamos olhar para Ele porque Ele é o consumador, ou seja, é aquele que aperfeiçoa a nossa fé, aperfeiçoa a nossa vida cristã. E nós estamos aqui para isso. Para aperfeiçoar a nossa vida cristã, nós devemos olhar para Cristo como aquele que lidera a fila, aquele que é o caminho, é o líder desse caminho, que conhece todo esse caminho, está à frente de todos os homens. Está à frente de todos os heróis da fé. Ele é quem conduz tudo. Ele é quem conduz aquele que vive na dependência do Senhor. E nós precisamos realmente, irmãos, é dependência ou morte mesmo. E dependência de Deus é sinônimo de vida. Dependência de Deus é estar sobre o amor de Deus, sob o amor de Deus. É colocar Deus sobre todas as coisas, é provar o nosso amor a Deus todos os dias. É colocar Deus em primeiro lugar todos os dias. Depender de Deus, irmãos, estar na dependência de Deus, é prova de que nós queremos servi-lo. E aí, como é que a gente serve a Deus? Com os nossos dons. Deus nos deu os dons. Todos aqui têm dons. Precisamos usar esses dons para que cada um seja edificado, para que o nome de Deus seja exaltado. Estar na dependência de Deus é sinônimo de segurança, meu irmão. Mesmo em meio à tempestade, é só nós lembrarmos de Jesus dormindo. A tempestade, os discípulos lá, apavorados, experientes, sabiam nadar, mas estavam com medo de Jesus ali dormindo. É só nós lembrarmos que quando nós estivermos na tempestade, Jesus está ali, dormindo no travesseiro do nosso coração. E aí a gente vai se aquietar. Estar na dependência de Deus, irmãos, é enxergar o invisível, mesmo quando tudo está nublado. Olha Abraão, Gênesis 12. Deus chega para Abraão está lá curtindo a família dele, está lá com todo mundo, curtindo um churrasco, vivendo bem e tal. Aí Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te... Ele deu um mapa para Abraão, ele deu um GPS. Esses dias vocês estudaram aqui, a Bíblia é um GPS, né? Ele deu um GPS para Abraão? Não. Vai para a terra que eu te mostrarei. Depender de Deus é isso. Às vezes nós não estamos enxergando o que está acontecendo, nós não estamos enxergando o caminho, mas na dependência de Deus nós vamos manter os olhos fixos em Jesus e nós vamos chegar aonde Ele quer que nós chegamos.
Isso é dependência de Deus. Estar na dependência de Deus, irmãos, é ter certeza de satisfação na vida cristã. O que a gente tem visto muito são muitas pessoas insatisfeitas com Deus, dentro da igreja e fora dela. Lá em Colatina, uma pessoa culta, eu nunca vi uma professora de escola bíblica tão boa daquela, nunca, ainda não vi. Se aqui tem, amém, mas ainda não vi. A pessoa fazia chover na escola bíblica dominical, na sala dela, um negócio de louco. Virou e falou bem assim: pastor, eu não preciso de negócio de igreja, não. Deus não quer me ouvir? Deus não quer me abençoar? Não preciso de negócio de igreja, não. Quando a gente diz que não precisa desse negócio de igreja, nós estamos dizendo para Jesus assim: Jesus, esse negócio de igreja que o Senhor criou e não dá certo. Esse negócio de igreja aí, não sei se dá certo. Jesus, deixa eu quietinho aqui. O que a gente mais tem visto são desigrejados, pessoas afastadas do Evangelho, e achando que da igreja me faz, mas de Deus não. Mas Jesus não é o cabeça da igreja? As coisas não têm que estar ligadas? Uma das provas de que a gente está na dependência de Deus é que nós também estamos na igreja. Como igreja, não apenas como espectadores, né? Mas como igreja, aquele que vem aqui com a disposição de servir, aquele que vem para cá, olha, eis-me aqui, eu estou aqui, eu quero ser usado, eu quero ser bênção na vida de outras pessoas. Então, queridos, a gente tem visto muitas pessoas descontentes, de bico, fazendo biquinho para Deus, chateadas com Deus. Às vezes ela pega e vai fazer o quê? Vai descontar no pastor. Ela vai descontar no pastor. Deus não está ouvindo ela porque ela está desobediente, não está andando na dependência. Aí ela vai vir aqui e vai descontar no pastor. Vai transferir a sua mágoa, porque ela não tem coragem de chegar para Deus e falar: Deus, estou chateado contigo. Aí vai transferir no pastor, vai transferir no líder, vai transferir no ministro de música, vai transferir nas outras pessoas. Às vezes vai transferir no filho, vai bater, aonde não precisava. Muitas pessoas estão chateadas com Deus porque perderam o foco, não estão olhando para Jesus. E a palavra de Deus diz que nós devemos olhar para Jesus firmemente. E estar na dependência de Deus, irmãos, é dizer: eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me. Você tem dons, no mínimo um. No mínimo um. Deus quer usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Eu lembro no início aqui, a irmã falou que nós devemos ser uma igreja que que chega, sai das quatro paredes. Estou parafraseando. Que sai das quatro paredes, que vai chegar nas casas. É isso que a igreja tem que ser. Cada dia mais. Tem que sair daqui de dentro. Isso aqui um dia vai acabar. A gente investe tanto nessas coisas. Olha a Igreja da Graça, né, Manu? Que coisa linda, né? Coisa linda. E ainda tem um monte de trem lindo ainda que tem que ser feito lá. Mas as pessoas que são o mais importantes. E eu queria finalizar uma palavra que eu escrevi aqui também, e eu quero ler esse momento. Esse bairro precisa de pessoas que dependem de Deus para viver em paz. Essa cidade depende de pessoas dependentes de Deus para viverem de forma agradável ao Senhor. Esse país depende de pessoas realmente dependentes de Deus para que ele seja um país abençoador. E esse mundo depende de pessoas dependentes de Deus para viverem o verdadeiro amor.